Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, você tem um compromisso marcado comigo, aqui na Jovem Pan São José dos Campos. E no programa de hoje, Eleições 2024, eu recebo o candidato do União Brasil à Prefeitura de São José dos Campos, Dr. Elton. Dr. Elton, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Fabrício. Obrigado também à Jovem Pan e a todos aqueles que nos assistem nesse momento tão importante que é do pleito eleitoral. E eu começo essa sabatina, essa entrevista, trazendo um pouquinho do início da sua vida pública. Você foi candidato a vereador, depois teve uma excelente votação na sua reeleição e disputou a Assembleia Legislativa nas eleições de 2022, consagrando-se o único deputado, nós tivemos uma deputada e um deputado eleito aqui na nossa RM Vale. Como é que foi o seu início, o seu chamado para a vida pública? Começou em 2016, um pouco por causa de todo aquele movimento que estava acontecendo no país, em virtude das denúncias de corrupção, e eu, diante do que eu sempre fiz como médico, trabalhando diretamente em contato com a população, eu acabei colocando-me à disposição. O médico sempre faz esse tipo de trabalho, de acesso, de contato, de buscar assistir pessoas, é a nossa missão, o nosso legado. Ô Elton, a sua trajetória na Câmara Municipal de São José dos Campos, você teve a oportunidade de conhecer a fundo as adversidades que assolam a administração pública e também o caminho que São José está trilhando. Como é que foi essa experiência? Bom, primeiro mandato, como você bem disse, eu fui eleito como o quinto mais votado e depois nós entramos numa fase de pandemia, no primeiro mandato, e essa transição foi muito tensa, porque eu tinha que exercer tanto o meu trabalho como médico, mas também meu trabalho legislativo. Foi extremamente intenso. Eu cheguei naquele momento a trilhar e cuidar, em parte, de tudo aquilo que estava acontecendo na cidade em relação à pandemia. Então foi um momento de transição muito, muito pesado, de muito trabalho e de muito aprendizado. Depois disso, eu acho que também por causa de tudo aquilo que nós escrevemos e desenvolvemos na cidade, a cidade acabou me impulsionando para ir como deputado. Mas eu fiz essa abordagem até porque você integrou a base de sustentação do governo Felício Ramute e foi um dos auxiliares na política de combate à pandemia junto com ele, que, inclusive, nós tivemos o Hospital de Retaguarda, que foi um grande avanço na saúde pública da cidade. Essa experiência na saúde fortalece ainda mais a sua motivação para a política? Sim, porque desenvolvemos também um maior conhecimento não só do atendimento individual, mas também do atendimento maior de gestão. Eu fui da área de gestão também na iniciativa privada, eu trabalhei como diretor de hospital. Nós temos um grande prefeito também aqui da nossa região, que é o Dr. Israel, certo? E que também é médico, e o papel do médico é extremamente importante no olhar do cuidado das pessoas. E quando nós vamos para a política, essa visão se amplia. E exatamente por causa disso, o meu caminhar hoje, após 8 anos estando na política, como homem público, mas não deixando de ser também médico no funcionamento da minha mente, eu acabo enxergando mais coisas. As pessoas podem não entender como é que funciona a máquina pública, as ações, as políticas públicas que precisam estar sendo colocadas à disposição da população, até porque eu acabei me reunindo recentemente com uma grande quantidade de pessoas, foram mais de 5.400 e mais de 130 reuniões, e a gente começou a notar que, indiferentemente das regiões da cidade, parece que as queixas eram as mesmas. Dentre elas, os problemas com a insegurança que começa a aparecer de novo na cidade, os problemas de saúde que encabeçam as queixas hoje e outros problemas com a questão de gestão do recurso público.
Nós vamos tocar nesses assuntos, né? Até para que você apresente seu plano de governo, mas antes da gente entrar propriamente na sua candidatura à prefeitura, eu queria falar sobre essa caminhada como deputado estadual, né? Integrando a base de sustentação do governo Tarcísio de Freitas com o vice-governador Felício Ramute, né? Como é que foi esse primeiro ano na Assembleia Legislativa? Nós tivemos grandes construções, né? Se observarmos as votações, tudo que veio de projeto para a Casa Legislativa, nós tivemos grandes ganhos ali. Hoje nós temos a necessidade de ampliar o acesso a saneamento. Você foi favorável à desestatização da Sabesp? Sim, eu votei pela privatização, apoiei plenamente o trabalho dele ali e com esse projeto instalado, nós temos agora a possibilidade de colocar, através do recurso que inclusive entra para a Sabesp, o saneamento básico para, ao invés de 2033, essa data foi puxada para 2029, onde deve ser instalado 90% de esgoto e 100% de água, inclusive para os bairros não regularizados, mas que estejam consolidados. Isso faz parte do plano. Então, para cada R$1 gasto com saneamento, nós temos R$5 de economia em saúde. Então, eu acreditei muito nesse projeto. Para a cidade de São José dos Campos foi uma boa escolha. São José dos Campos é uma cidade que ela arrecada bastante, ela é superavitária. Mas por muitas vezes, eu acredito que houveram problemas de não cobrança para que as estruturas continuassem a ser continuamente instaladas. Mas a cidade de São José já é uma cidade que comporta uma grande parte do seu território já com o suporte da Sabesp. Agora, como ela já tem uma grande parte e arrecada e é superavitária, ela também tem um papel muito importante na tramitação e no funcionamento da Sabesp em todo o estado. São José é uma cidade parceira do governo do estado e ela precisa andar junto para que não só São José, mas outras também sejam assistidas da mesma forma. Cidades pequenas, por muitas vezes, não têm o recurso necessário para dar o resultado que a Sabesp desejaria colocar. Elton, nesse novo momento, candidato pela União Brasil a prefeito de São José dos Campos. Sim. Na sua análise, qual é o principal desafio a ser enfrentado pelo próximo prefeito? Principalmente saúde, porque nós não temos um planejamento para os próximos 10 ou 20 anos. Nós não temos hoje uma expectativa de como vamos estar daqui a 10 ou 20 anos no atendimento. E é necessário um planejamento. Por exemplo, o Hospital Municipal já não está comportando. O que mais temos ali atualmente, pela falta de leitos e a não possibilidade da continuidade desse hospital se tornar horizontal, né? Havendo a necessidade de uma ampliação, uma verticalização, um crescimento de um prédio e remanejamento das equipes para esse local, assim como aconteceu no Hospital Regional de São José e também o de Caraguá, nós vamos ter um impacto nos próximos anos. Observamos isso na Covid, que foi necessário a construção do Hospital de Retaguarda. Exatamente. Né? Mas hoje você acredita que é necessário a construção de um novo prédio para um novo hospital? Funcionalmente, sim. Porque o hospital horizontal ele é funcionalmente muito ruim. Nós precisamos melhorar a estrutura. E para fazer isso, não adianta eu fazer novos puxados, né? Eu preciso talvez investir na construção predial, transformar, porque a área que contempla hoje o Hospital Municipal é muito grande e ela poderia ser melhor utilizada. Ali poderíamos ter um maior investimento no atendimento das mulheres, que hoje tem um ambulatório da mulher, mas que poderia ter um ambiente para se tornar o hospital realmente da mulher. E tudo isso poderia ser feito como no Hospital Regional de Caraguá, que é um grande hospital e que foi construído por meio de uma parceria privada. Olha, você está falando em novos equipamentos. A gestão da saúde no município, ela está bem realizada hoje? Essa questão de você terceirizar, né, como muitos candidatos dizem, para uma OS, é o caminho? Ele é um dos caminhos. E hoje, esse tipo de atendimento, ele pode contemplar. É necessário uma fiscalização, mas também que a prefeitura dê alguma estrutura. Eu vou explicar. Hoje,
Se você faz o exame, por exemplo, numa UBS, o paciente que, se ele precisar mais tarde ou no dia seguinte ir para o hospital municipal, ele não vai ter acesso a esse exame. Então há uma dificuldade na troca de informações. O sonho do SUS é a realização de um prontuário único. Com isso, nós temos a troca de informação, redução do custo na realização de diversos exames repetidos, recoletas de exames. Quando o segmento ambulatorial desse paciente, ele pode ser acessado pelo médico numa emergência. Então, existe um sonho do SUS de trazer o prontuário unificado. Além disso, eu acredito que gestão de saúde precisa passar por uma reestruturação que passa por tecnologia. Não adianta simplesmente eu contratar médicos, enfermeiros e outros profissionais, mas se eu não der para eles as informações e os dados. Então, nós vamos instalar aqui em São José o Sistema de Inteligência de Saúde, que eu chamei de SIS, que tem a ver com inteligência na coleta de dados e informações para os diferentes instrumentos de saúde, seja na atenção primária, secundária ou terciária. E aí, eu acho que as coisas começam a andar, o controle das filas de cirurgia também vão estar mais à mão do gestor para que ele possa tomar as melhores decisões. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o deputado estadual Dr. Elton, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pela União Brasil. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, na maior rede de rádios do Brasil. No programa de hoje eu recebo o candidato a prefeito de São José dos Campos pela União Brasil, Dr. Elton. No bloco anterior nós estávamos falando sobre tecnologia em saúde, né, aplicada em saúde, para reduzir filas, para otimizar os recursos, né, para ter condições até, né, de você prevenir a saúde, que eu acho que é o grande problema hoje, é a questão das políticas públicas de prevenção à saúde. O senhor é favorável ao programa Saúde da Família? Sim, sou favorável, mas nós precisamos ampliar um pouco o espectro de atendimento. Precisamos não apenas ter o acesso ao médico, mas também a todos os outros profissionais que dão atendimento. Nós queremos ampliar aqui e colocar em São José a Rede Cuidar, que envolve um atendimento multidisciplinar em algumas regiões. E nós vamos iniciar colocando em algumas UBS que serão ampliadas, dando esse tipo de atendimento, seja com médico, também com psicólogo, com o preparador físico, alguém da educação física, para exatamente trazer um melhor atendimento em todas as esferas de saúde para os pacientes. Isso tem a ver com prevenção. Hoje nós gastamos 40 mil consultas de prevenção, ou ambulatoriais ou primárias, e a maioria das nossas consultas são no atendimento terciário ou de urgência, com 70 mil, 80 mil consultas. Então precisamos inverter. A maior quantidade de atendimento precisa ser o ambulatorial, disponibilizando o atendimento na unidade básica, mas também com os especialistas de modo preventivo. Dr. Elton, um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade é a sua condição de transporte coletivo. Sim. Né? O senhor estudou muito a questão da amplitude do transporte que opera em São José dos Campos. Há espaço para nós pensarmos numa tarifa zero? Existe, inclusive das minhas promessas de campanha e que está dentro do meu plano de governo e que tem a ver também com emprego e renda e melhoria da circulação de pessoas no centro da cidade, é buscar, juntamente com o modal que vamos fazer de licitação do transporte, a instalação do final de semana, inicialmente no sábado, o transporte público gratuito. Por quê? Como eu faço para o centro da cidade começar a se movimentar? Eu trazer gente da periferia para poder estar... Por centro de consumo. Centro de consumo.
durante a semana ele vai fazer uso do transporte público e poucas pessoas acabam usando mais no final de semana. O centro da cidade ele precisa voltar a ter vida, mas por muitas vezes essas pessoas que estão em bairros mais distantes, seja na Zona Leste, Zona Norte, e que querem usar o transporte público, com uma família com 5 pessoas, ela gasta em torno de R$50 para poder ir e voltar. Se a gente tem condição de fazê-lo, até porque hoje, por exemplo, gastaram esse ano 1 bilhão e 100 só com asfalto. Agora fizeram um pedido na Câmara com 60 milhões para comprar 12 ônibus elétricos. Eu preciso reavaliar aonde eu estou empenhando o dinheiro para trazer um melhor resultado para essa população. Eu sei que muitas cidades menores já estão fazendo transporte público gratuito. A ideia não é colocar isso agora em São José plenamente, mas nós podemos talvez plantar uma semente e ver a possibilidade. Uma possibilidade é colocar até para equilibrar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Sim, exatamente. A questão da segurança pública, né? O senhor, no início do programa, disse que São José volta a flertar com a insegurança. Como melhorar os índices de segurança, já que eles já estão tão bem avaliados a nível nacional? Eles são melhores do que no nível nacional, mas eu estou falando sobre insegurança. As pessoas voltam a enxergar que em São José nunca tiveram esses pequenos delitos causados por usuários de drogas que estão circulando e atrapalhando inclusive o comércio. Vai lá dar uma olhada no Jardim Paulista, o que está acontecendo. Todos os comerciantes reclamando que esses usuários estão circulando, atrapalhando o comércio, causando um pouco de problemas, mas acima de tudo fazendo pequenos delitos e podendo causar grandes delitos também. Só que vieram um grande número desses usuários advindos lá da Cracolândia de São Paulo e que hoje, não sendo obrigatória a permanência deles no tratamento, depois de 2, 3 dias, tendo a vontade de voltar a usar a droga, ele vai de novo para a rua. Saiu de São Paulo, chegou aqui, deu de cara com São José. Opa, tem mercado para eu estar aqui, andando na rua e fazendo o que eu quero. Então, essas pessoas precisam ser abordadas. Primeiro, com equipe multidisciplinar, assistente social, acompanhados da guarda. O senhor está dizendo que ampliou o número de moradores em situação de rua por conta desse tratamento ofertado pelo governo do estado no combate ao uso de drogas? Sim. Só que vamos separar um pouco. Existem os moradores de rua, existem os usuários de droga em situação de rua. Vamos separar esses grupos, porque o primeiro é puramente vulnerável por questões econômicas. Mas nós temos um outro grupo que são aqueles que estão doentes, que fazem uso da droga e ficam circulando pela cidade na tentativa de conseguir algum recurso para novamente utilizarem. Esses muitos, e a gente também tem visto o aumento, por exemplo... Qual a sua proposta para combater isso? Primeiro, o senhor é favorável a essa pactuação com o governo de São Paulo para tratar os usuários de droga na cidade? Eles receberam um grande número aqui, mas precisava ter sido avaliado se daria para mantê-los, porque nós não tendo essa obrigação, eles iriam para onde depois de 2 ou 3 dias. Hoje a nossa lei é desfavorável para que essas pessoas permaneçam internadas. Precisa haver uma pactuação junto, por exemplo, do Ministério Público, aceitando que essas pessoas tenham uma internação involuntária. Então, como isso geralmente não é muito possível, precisa muito trabalho para que determine isso, infelizmente eles acabam voltando para a rua. Isso acontece aqui na nossa região, mas não só aqui. Campinas também está passando pelo mesmo problema. E cada cidade deveria ser responsável pelo cuidado, não exportando para outros locais esses indivíduos que estão, por exemplo, na Cracolândia. Por isso, eles precisam ser, primeiro, registrados, acompanhados e entendidos de onde eles vieram. Eles poderão ter acesso ao tratamento, mas não querendo, nós também vamos ter contato por meio da assistência social com os familiares, porque o tratamento tem a ver também com vínculo familiar. Eu não posso simplesmente querer colocar ele num tratamento e a família não fazer parte da história de retorno dele para a vida social. Ou seja, eleito, o senhor vai rever essa questão. Sim.
Elton, é importantíssimo utilizar os espaços democráticos como sabatinas e debates para exposição, né, do plano de governo e, obviamente, né, do que você representa na política e no exercício de seus mandatos. Você tem participado de todos os espaços? Sim, eu tenho, em todos aqueles no qual eu sou convidado, eu tenho ido. Não nego de ir em nenhum dos espaços. E para você, qual é a importância dessa representação? É um momento de discussão. É tão importante que quando todos os candidatos também, inclusive, montam os planos, nós estamos reavaliando a situação da cidade. A cidade desenvolve com isso. É uma obrigação para o representante que se coloca à disposição ouvir a população e escrever o plano que atenda diretamente o querer da população. Mas nem todos os candidatos estão aparecendo, né? Você acredita isso ao salto alto, à impossibilidade de participar do debate? Qual é a sua análise nesse sentido? Eu acho que não adianta. Para quem está na vida pública, precisa se colocar de frente para os questionamentos. Isso, talvez por uma estratégia, mas o que eu posso dizer é que hoje, para mim, os dois candidatos que estão também ao meu lado e indo ali durante essa campanha, que tem o maior renome aqui na cidade, hoje, para mim, eles são o mesmo perfil. Eu quero falar sobre isso, né? Nós temos dois prefeitos, né? Um ex-prefeito e o atual prefeito disputando a eleição. O que te diferencia dos dois? Olha, os dois, o que foram prometidos, né? Por exemplo, eu tenho eu me relembro de um papel que eu tenho onde todos eles estavam juntos numa foto, prometendo toda a tramitação e cuidado com o servidor público municipal. Tudo continuou, as promessas não foram cumpridas, inclusive na saída do PT, o PT deixou aqui 120 milhões de dívida em cima do Instituto e depois que tanto falaram, agora o atual governo sai com uma dívida de 600 milhões aproximadamente. Essa dívida vai ficar para mim e para você pagar. Para mim parece que os dois hoje são o mesmo líquido, mas em rótulos diferentes. Eu sou uma nova possibilidade, até porque, pelo conhecimento e gestão na área da saúde, eu vou ter um olhar específico nessa área que é a maior demanda da cidade. Mas eu não deixo de ser um gestor em outras áreas, uma vez que tenho trabalhado como homem público nos últimos 8 anos. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Tá bom. Vamos lá? Uma alegria na medicina. Acho que me tornar cirurgião. A minha maior conquista na política até agora. Acho que a minha conquista como deputado estadual na votação do censor para o diabetes tipo 1, que vai possibilitar o controle da glicemia continuamente. Família representa? É tudo da minha vida. Por eles eu vivo e eu morro. Um livro de cabeceira. Uma vida com propósitos. Ela mudou bastante a minha visão sobre como é a minha vida e a quem eu sirvo. Do Rick Warren. Isso. A São José dos Campos que eu quero construir para as próximas gerações a partir do meu mandato como prefeito da cidade. É uma cidade ou um governo que olha pelas pessoas. Essa foi a nossa entrevista com o deputado estadual Dr. Elton, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pela União Brasil. Os bastidores da política você confere aqui no nosso Conversa de Bastidores, às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. A gente se vê no próximo programa. Até lá!